Vocês me ouvem? Vocês podem falar aí? Eu não estou ouvindo vocês ainda. Tem algum problema aqui mesmo. Vocês podem falar de novo? Ah, eu vou sair dessa conexão e volto de novo, beleza? Então, já voltamos aí em um segundo. É importante. Boa. Já estão entrando, estamos ao vivo aqui. Cara, obrigado vocês aí por essa correria nesse mais um dia aí, final de tarde, vocês conseguirem se dispor para vir aqui para a gente trocar um pouco de ideia. Vocês podem só falar para me testar o áudio lá com o pessoal da live? Oi, estão me ouvindo? Oi. Eu não tô vendo a Twitch, eu tô vendo o Meet. Beleza. Mas a galera Oi, aqui pessoal. eu consigo ver se o pessoal tá tudo ok. Se alguém puder confirmar aí se o som tá, se o áudio tá ok, principalmente aqui na Twitch. Pronto, agora eu tô na Twitch. Isso tá ao contrário? Talvez fica. O áudio tá ok na Twitch. Eu tô com a aba mutada aqui, tá? Eu tô ouvindo. Beleza, então tá ok lá na Twitch. Cara, mais uma vez, então, obrigado aí. A ideia aqui hoje é que a gente. Primeiro eu vou revelar, né? A gente fez uma pesquisa dentro da Vind aqui dentro do. A gente criou um canal no Slack só para gamers e a galera tá interagindo pra caramba lá nesses últimos 30 dias aí. A gente já vem trocando ideia há quase 62 meses, pelo menos, aí a gente vem trocando ideia, organizando essas coisas. E o pessoal da Vind aqui já faz uma semana que eles começaram a escolher a escolha do nome, que seria o evento. O que é o evento? A galera ainda não sabe o que a gente está pensando em fazer. E eu confesso que eu tenho ouvido alguns pitacos, encontro com a galera aqui, com o Will e com o Vitor. Eu já vou pedir para eles se apresentarem, mas o que a gente está pensando em fazer é, no próximo dia 17/6 agora, um sábado, aqui na Vind, aqui próximo do Metrô Paraíso, a gente vai fazer um encontro de gamers. E a ideia é que a comunidade Indie Games possa se apropriar do nosso espaço, trazer recursos para cá e a gente poder trocar ideia, ter um sábado agradável sobre a comunidade, o que a gente pode impulsionar mais a comunidade e dar essa força. Esse é o objetivo que a gente tem feito os meetups da Vint. Então, dentro desse mesmo conceito, por que não trazer essa questão do games? O Will tava em um meetup lá, em um sábado, tentei do lado do Will e falei, mano, tem essa pegada aí, por que não? Aí eu, mano, na hora eu já tinha uns 10 contatos no celular, já mandou mensagem para meio mundo. Eu falei, então vamos abraçar, vamos ver o que a gente consegue fazer disso. Então, antes, o que tá rolando aqui? Ajusta só a descrição da live, que tá como. Ah, tá, provavelmente. Eu vou entrar lá e já ajusto já. Deve estar como Love Code, alguma coisa, né? Que é o que normalmente eu ando fazendo. Beleza, então antes da gente continuar aqui e eu revelar o nome, eu só vou dar a palavra aí tanto pro Vitor quanto pro Will, para eles se apresentarem, para ficar registrado aqui. O nosso bate-papo é rápido, curto. O Vitor foi pego de surpresa, que ele achou que era presencial. Tá lá na Paulista Eu tô na nesse Paulista. momento, nessa friaca da Paulista hoje, provavelmente, e ele encontrou um espaço ali para fazer essa conversa com a gente. Então, se vocês puderem se apresentar, fique à vontade aí. Vamos por ordem alfabética, a primeira vez na vida que eu vou primeiro, né? Tudo bom, gente? Eu sou o Vitor Santana. Eu não sou formado em games, mas eu tô na área há muito tempo, né? Eu acho que não consegui entrar como um técnico e um game designer. Estou correndo atrás.
mas eu nunca larguei a comunidade, sempre tive presente nos eventos, gradualmente, organicamente. Eu nem vi quando, eu estava com uma network de game designers e profissionais da área enorme, e eu sempre estive impulsionando, sempre perto da galera mais diversa e divertida do rolê de games. Então, foi muito natural e gradual começar a pensar, poxa, vamos fazer uns eventos. Tipo, o que ia ser muito legal. Pensa um rolê. Que rolê ia ser muito legal para os desenvolvedores falarem, terem juntos? O que a gente fala sobre música de jogos? O que a gente fala sobre programação, design? E esses vários pensamentos, várias conversas. Hoje em dia, pós-pandemia, a comunidade está bem sedenta para voltar os encontros ao vivo. E pré-pandemia, eu herdei um encontro presencial mensal de games, né? Que a gente está em vias de voltar. E que o Wilson me conheceu através deles, né? E a Vindi fez esse convite para poder a gente fazer esse evento presencial e que eu acho que vai semear muitas coisas para ambos os nichos, né? Acho que a empresa, tomara que ela seja mais presente. Algumas pessoas conhecem o nome de vocês, vou dizer, eu comentando sobre, mas ter um espaço numa localização tão incrível para a gente poder fazer reuniões mais técnicas, mais artísticas sobre games com vocês vai ser incrível. E vocês estão aproveitando, acho que um momento bom da onda, assim, porque os eventos presenciais de games estão para voltar, então a gente vai ver muita atividade, tudo rolando bem. Bom, meu nome é Wilson, já trabalhei na Vind aí por um período de 2 anos, então né, deve ter código meu ainda ali uns commits aí meio maluco. Eu trabalho com desenvolvimento de software, né, mas eu tenho essa, vamos dizer, paixão, né, por falta de uma palavra melhor, por desenvolvimento de jogos, então é meio que trabalho muito mais, né, de forma como um hobby, né, na minha vida. Hobby, no caso, né? Tipo, alguma coisa eu fazer, não um hobby de Robertson, tá? E também, né, por eu ter essa vontade, né, de fazer jogos, acabei criando uma comunidade que a gente tem no Telegram chamada Gentastic, que a gente junta aí pessoas de todos né, de todos os níveis, seja profissional, hobbyista, né, que tá querendo começar a fazer jogo e a gente faz também eventos de Game Jams e a gente tá também trabalhando nesse meio tempo também para lançar ferramentas também, né, para ajudar o pessoal que tá em Game Jams. Então, uma comunidade bem divertida, uma comunidade bem saudável e, né, foi por conta dela que eu acabei, né, trombando com o Victor também. A gente acabou, né, tipo, eles sabiam da Spin, a gente entrou em contato aí, e a gente se encontrou, né, na Spin e aí o resto é história. Que da hora, que da hora. Eu fico feliz de poder trocar com vocês, assim. Eu já comentei com vocês, mas quero deixar aqui meio que registrado essa troca de gerações sobre falar sobre games, falar sobre indie games, porque é um passo diferente do que a gente está acostumado e é um passo muito que vai do encontro do meu propósito de fazer as coisas como comunidade, como juntar gente para ser de maneira independente, conseguir ascender de alguma maneira, entendeu? Ou mesmo ser feliz, só ser feliz pelo que está fazendo. E o Will é uma referência nesse ponto aqui das questões que eu aprendi com ele enquanto eu pude trabalhar com ele, das questões de... Eu já tinha algumas referências, e aí conhecer o Will, ver uma outra maneira de enxergar e construir as coisas, me mostra cada vez mais como faz sentido a gente juntar pessoas com criações, movimentos diferentes e trazer todo mundo para uma mesma página e no final a gente caminha junto. Obrigado por vocês estarem aqui e trocando sobre isso. Obrigado você pelo convite. Pois é. Bom, então vamos lá. Eu já falei um pouco da ideia aqui sobre que nasceu no Meetup e que a gente tem feito esses meetups aqui dentro da Vind. Eu queria trazer um pouco mais de caldo para quem realmente não conhece a comunidade Indie Games. Vocês podem fazer uma retrospectiva aí do que foi, o que é, realmente o que é a comunidade Indie Games aqui. Talvez nem todo mundo conheça, do mesmo jeito que eu estou aqui e estou aprendendo com vocês, para ter outras pessoas que passam a ser interessadas através disso. Vocês querem dar um passadinho? Eu acho que o que diferencia tipo, o indie do mainstream é que jogos, né, os mercados mainstream, grandes marcas, Ubisoft, Blizzard,
Nintendo, são jogos que têm uma promessa de lucro institucional muito grande, assim, eles vão fazer aquilo, mesmo sendo um jogo fora da curva, né, de identidade ou não, mas é uma IP que promete lucro. Tem muita coisa dedicada e eles, boa parte da criação é no retorno. O jogo independente, hoje em dia, acho que o significado mudou um pouco, porque o mercado amadureceu bastante, mas o jogo independente segue mais a ideia, segue mais a mensagem. O que o desenvolvedor queria dizer, que jogo que ele queria fazer, o que mais importa num jogo indie, mesmo caso ele consiga patrocínio, mesmo caso ele consiga investimento, ele segue a direção artística do indivíduo. E, fatidicamente, se esse estúdio consegue fazer jogos, sempre com uma direção artística muito forte. Mas é isso, assim, ganhar dinheiro é bom, todo mundo gosta, estabilidade financeira é legal, mas não é o que puxa o carro-chefe da indústria de indies. Então, nos primórdios do que seria a comunidade indie aqui em São Paulo, era um monte de gente desgarrada que queria viver de games, mas não era uma profissão per se, era mais um hobby que podia vir a dar dinheiro. Todo mundo tinha um emprego A e um day job e fazia jogos por conta, por hobby, inspirado em cenários mundo afora, que já são mais antigos que os nossos. Mas a gente tem até uma menção bem forte de um documentário brasileiro chamado Paralelos, que fala que só tem comunidade de game dev no Brasil por conta da pirataria, porque deu acesso a muita gente na América Latina toda de jogar o quanto que jogou, ter infância e adolescência em jogos, o quanto que teve, e hoje em dia a gente tem um cenário, gente querendo criar, gente que vê o jogo como uma mídia de comunicação, e eu quero dizer coisas que eu quero dizer através do jogo, entende? Então, grande diferença das duas comunidades é essa, né? Um são profissionais, CLT, de grandes empresas, corporações, que são multimídias, conglomerados enormes. E o outro tem a visão criativa. E eu quero fazer um jogo assim. E aí tem o seu método de fazer essa ideia ganhar tamanho, escopo, visibilidade, patrocínio, Patreon, tem Kickstarter, e assim vai. Mas é isso. O carro-chefe das duas coisas tende a ser diferente. Hoje, como o Victor falou, hoje é meio complicado você nadar nesse mar e definir o que é indie, né? Porque, né, tipo, existem desenvolvedores independentes, né? Que indie vem da palavra independente, só que eles acabam pegando uma publisher. Aí tem essa grande questão, tipo, isso continua independente, porque boa parte disso, né, se baseia que o desenvolvimento do jogo, né, boa parte dele sai do investimento da pessoa, pode ser uma empresa, né, uma pequena empresa independente, ou, né, que a gente não está. Quando a gente está falando de fazer um jogo, né, que é fora do escopo de indie, né, a gente está falando de milhões de investimentos, né, a gente está falando de milhares de pessoas envolvidas no processo, né, e com isso você tem muitas camadas no independente, né? Tipo, você tem pequenas empresas que conseguem pagar suas contas, né? E tem pequenas, né, sei lá, 5, 10 pessoas que lançam um jogo de vez em quando elas conseguem se manter lançando poucos jogos, elas podem ser vistas como independentes, só que você tem diferentes níveis conforme passou, né? Porque, como o Victor falou, no começo o pessoal fazer jogo como uma representação artística, né? Tipo, do mesmo jeito que uma pessoa pode pegar um quadro e pintar uma paisagem, né? Do jeito que ela quiser, utilizando as técnicas que ela quiser. Os desenvolvedores se expressam artisticamente, né? Fazendo o jogo, né? Fazendo coisas que parecem diferentes, né? A gente tem o grande nascimento, né? A gente pode dizer que quando a gente volta lá para Super Meat Boy, para Braid, que são grandes nomes que botaram em voga que jogos feitos por pequenas pessoas, né, também existe um futuro. E o mais estranho de a gente pensar isso é que antigamente, né, se a gente volta lá para os anos 80, 70, tudo que a gente tinha era indie. Até o momento em que começou a ser comercializado, né? Você tem, né, Sega, Nintendo, Square Enix, eles são bem antigos, assim.
Você tinha muito jogo, você tinha muita gente que fazia jogo, por isso que também tinha bastante jogo que não parecia jogo, né? Tem jogos que explicam sobre essa história do videogame, de como que o jogo antigamente ele era algo tão estranho quanto a internet era no começo, porque ninguém sabia o formato que era um jogo eletrônico. A gente está falando aqui de jogo eletrônico per se, né? Quando se a gente for falar sobre jogos, a gente vai ter que voltar lá no início da civilização, e não é isso que a gente quer. A gente está querendo falar sobre jogo eletrônico, né? Então, né, só esse complemento aí que o Victor falou, né? Tipo, existe o indie por paixão, existe o indie pequena empresa, né? E vai indo muito além disso. Olá, Squarize. E aí, meus consagrados, vocês estão bem? Beleza. Bom demais. Quem é essa pessoa? Eu não sabia que tinha uma outra pessoa. Beleza? A galera, o pessoal da Vind, eles estão convidados para entrar aqui no nosso Meet, e aí eles podem interagir de algum momento, aqui eles podem interagir direto. Na Twitch só vai aparecer vocês três, mas vocês estão vendo eles aqui pela Twitch. Entendi. Mas só que tá lá, só tô mandando pra gente. Se eu soubesse que eu tava na Twitch, eu ia embora. O Squarize era meu gerente, né? A gente já foi par, já foi comandado e comandante, É verdade. já fez muita bagunça junto. Eu tomei bronca do Will quando eu não tava colando, aí eu vim. Achei melhor vir antes de eu tomar outro. Não participa, né? Boa. Cara, continuando aí o Felipe, você que tá aí, a gente tá batendo papo aqui falando sobre a comunidade indie, o que é realmente essa questão de indie games, e eles estavam falando, fazendo um retrospecto aqui do que é. Eu tenho mais uma questão. Vocês comentaram sobre a Brasil Indie Games, que foi realizada alguns anos atrás aqui em São Paulo. Foi realizado em alguns espaços. Como é que se deu? Como é que foi a organização disso? O que a gente tirou de bom dessa Brasil Indie Games aqui? Quer começar, Will? Não, pode ir lá que você tem mais conhecimento do. Tem. Mas a Brasil Indie Games, né, a Big, eu não sei quem está assistindo essa live, abertamente não é uma galera, tipo, o rolê que eu faço parte dentro da comunidade indie tende a ser um pouco quanto antagônico a eles, porque algumas coisas a gente sempre discordou historicamente falando. Mas a Brasil Indie Games, querendo ou não, foi o nascimento de um grande evento que conseguia pôr o Brasil como um chamariz de trazer pessoas mundo afora, vir para o Brasil, vir para São Paulo para ver jogos nacionais, né? Jogos indies nacionais. A gente tem alguns, usar palavras do meu grande amigo André Assay, né? Em São Paulo, em Brasília, Nordeste, tem alguns bastiões, assim. São jogos que são ficaram tão famosos aqui, né? Que muito do cenário fica em torno desses jogos, né? Dessas equipes e dessas empresas. Então, desde o Dandara até o Celeste, até o um que era de Super Sentai, da Behold Studio, esqueci. Enfim. O Chroma Squad? Chrome Squad, isso. Chrome Squad é muito, muito genial. Agora o Relic Hunters, né, que é da Rogue Snail. E aí tinha esses grandes jogos que eram mais famosos lá fora, mas a gente não tinha um lugar visível, importante e relevante o suficiente para o mundo inteiro ver o que a gente estava criando a nível nacional. E a Big foi fantástica, né? Realmente as pessoas compravam passagem para vir para o Brasil para poder ver a nossa feira de jogos, porque tem feiras de jogos em vários países. Tem o Amaze Festival na Europa, em vários lugares da Europa e na África do Sul, tem na Ásia, tem a PAX, tem Tokyo Game Show, Estados Unidos agora um zilhão, América Latina, além do Brasil, eu não sei. O que olha como é triste, né? Os nossos vizinhos, eu não sei se eles têm outro evento de games, mas deveria ter, a gente ter isso mais distribuído, melhor distribuído, né? E o Big para o Brasil fez muito bem nesse sentido, trouxe muita visibilidade. Querendo ou não, game sofre até hoje com um pouco de
quem mais consome jogos brasileiros são os desenvolvedores de jogos brasileiros, assim. A gente não consegue tão facilmente furar a bolha de brasileiros organicamente comprarem jogos feitos aqui sem saber, porque ainda existe um pouco daquele viés do tipo, mas feito aqui, não é de uma empresa lá fora e tal. Poucos jogos furaram essa bolha, a gente ainda sofre um pouco com isso. Mas a comunidade toda se conhece e se consome muito, e a gente precisava de algum mecanismo de alcançar a população. E o Big serviu muito para isso, né? Quando ele era no centro da cidade, ali no CCSP, era fantástico, né? Atraía público orgânico, pessoas, famílias, gente que às vezes nem é gamer, ou então que é gamer, mas não sabia que o Brasil tinha um cenário disso. Então, dá para falar que foi uma virada de página, sim, trouxe muita visibilidade. A gente na Steam hoje tem a nossa própria tag, Brazilian Games, e essas conquistas foram trazidas através de muita cobrança da comunidade. Tem algumas, sei lá, que não cabe falar aqui, mas algumas práticas que pessoas da comunidade indie não concordam com a organização da Abra Games e da Apex, mas é isso, assim, é inegável como eles são importantes e como eles são relevantes. Mudou, né? Era Brasil Indie Games, agora é Best International Games. E, enfim, a gente pode entrar nisso depois, porque não é mais Brasil Indie e virou Best International. É um dos motivos de muita briga na comunidade. Mas viu que Will... Lembrando que se, né, dando um contexto ali, né, a Big hoje, né, é um grande evento, principalmente se você quer fazer negócios, né? Você tem a área ali de você levar seu jogo, de você jogar o seu jogo, né? E tem, né, jogar seu jogo, jogar os jogos do pessoal. E tem o pessoal que vai o ingresso somente para fazer, né, networking, vai tentar, né, conseguir investimento. Então ele se tornou um evento muito maior do que o independente, né, brasileiro. Ele tá aí para ser meu cachorro tá maluco aqui com a minha gata aqui. Para. Ele Faz se um jogo tornou, isso aí, Will. ele se tornou esse grande hub, né, de você fazer negócio. Da última vez que eu fui pro Big, né, eu me lembro muito bem de encontrar um pessoal lá que disse, eu tô aí, né, saí abrir uma empresa, tô com uma demo aqui do meu próximo jogo e vou entrar nas rodadas de negócio para ver o que vai acontecer. Então ter esse acesso, né, não somente a pessoa aqui do Brasil, mas lá de fora, né, que vai ver seu jogo, vai entender o que você está querendo fazer e vai botar dinheiro, né, é um grande atrativo, né, por isso até que tem até um valor de ingresso diferente, e você consumindo, né, como público, né, você tem acesso a várias palestras de pessoas que falam sobre a parte mais, vamos dizer, mais lúdica, né, de fazer jogos, né, de tornar as coisas. Tem gente que está ali para falar negócio, do mesmo jeito que você tem evento, né, como a Vind faz evento sobre recorrência, né, sobre só papo de como fazer recorrência, tem também no Big, né, essa parte em que somente vão falar de negócios, né, de como que você vende seu jogo, como que você monetiza, como que você vende um jogo como serviço, né, todos esses aspectos mais negócios, né, então, tipo, teve essa grande mudança com o passar dos anos sobre o que o Big era, né, para o que o Big é hoje. Entendi. Vamos falar uma coisa, ouvindo vocês falarem aí da questão de a gente acaba na comunidade indie, desenvolvedor fazendo jogo para desenvolvedor. E quando a gente vê nas comunidades de tecnologia, a gente acaba falando também para quem já está iniciado, ou alguém que está sendo trazido por algum iniciado. Então a gente rompe bolha muito devagar e muito lentamente. Minha pergunta é, o que as comunidades de tecnologia, que são bastante, muito bem organizadas e fazem eventos, mesmo que pequenos eventos em vários locais aí espalhados, conseguem contribuir para esse movimento indie games de fato? Existe a possibilidade, já que a gente está falando de desenvolvedores, falando com desenvolvedores, por que isso não está dentro das stacks que produzem, que pode ser produzido alguns jogos?
Ok, eu vou falar sobre experiência própria aqui, né, sobre isso, principalmente porque o Rob deve saber que eu gosto muito de falar sobre desenvolvimento de jogos com Ruby, que não é algo que você vê, porque a ideia, né, de falar numa linguagem que não é tida como comercial, né, que é uma linguagem muito mais vista para web, é que normalmente a comunidade, que quando a gente vai nas linguagens, a não ser que você esteja falando de engines muito específicas, né? Tipo, se for meetup de Unreal, de Unity ou qualquer outra coisa, a linguagem vai ter sempre essa abordagem muito mais para o software convencional, né? Sobre você fazer aplicações para web ou desktop que facilite a vida de empresas, né? Até porque a gente vê tem algumas pessoas que foram esse nicho, né, em comunidade, né? A gente teve ali no Guru, né, algumas vezes que o Potix foi levar, tipo, como fazer um Snake, né, utilizando Ruby, utilizando JavaScript. Você tem essa parte, né? Tipo, você tem para cada grupo de usuários que você vê da linguagem, provavelmente você vai achar uma vertente para jogos. Tipo, tem um tempo que eu estava estudando Rust. Uma das primeiras coisas que eu encontrei foi que tem um grupo no Telegram que é de Rust para desenvolvimento de jogos. E eu fiquei assim, ora, como assim, né? Então, vai da própria comunidade disponibilizar também ferramentas para que as pessoas consigam utilizar esse poder e brincar, né? Você tem a Gozu para Ruby, você tem a Dragon Engine, você tem algumas ferramentas que permitem, né, tirar toda aquela complexidade de vou botar só texto no terminal, e eu quero uma engine, eu quero um framework que permita, né, que eu pegue, já tem esses conceitos, né, de uma engine de desenvolvimento de jogos, e eu consiga acoplar no meu código e ficar brincando, né, que é a parte mais do indie, de você pegar e começar a fazer um jogo eu vou dizer sem foco nenhum, mas assim, faça um jogo, né, para somente você ser feliz, né, para você jogar, mostrar para sua mãe, dizer, olha, mãe, eu fiz um joguinho aqui e tal, não sei o que, né? Pode ser o jogo mais tonto da sua vida, mas desde que você consiga fazer um jogo e mostrar para as pessoas, né, você se sente um pouco mais feliz, mas, né, voltando ao assunto, né, na minha concepção, né, fazendo um resumo, é mais a gente lembrar realmente que em todas as linguagens é possível você fazer um jogo de qualquer tipo. Aí só depende de você fazer coisas simples, né, e levar para sua comunidade mostrando que assim, pô, eu fiz isso aqui usando Ruby, eu fiz isso aqui usando C++, eu fiz isso aqui usando tal linguagem. E não precisa ser algo, né, tipo, lindo, maravilhoso, 3D, o próximo GTA. Não, só precisa ser pode ser um caça-palavra, pode ser um jogo simples, né, tipo, mas você mostrar essa possibilidade para as pessoas, né, de dizer assim, pô, será que a gente precisa somente ter essa visão, né, utilitarista mas essa linguagem aqui é só para web, eu não consigo fazer um jogo assim. Não, cara, faz um jogo, nem que seja para botar, né, tipo, texto num terminal, né? Se você é da época do COBOL, né, tipo, eu não tenho a parte gráfica, né? Assim, pô, beleza. Tetris foi, na sua primeira interação, era no terminal, ele era um monte de símbolozinhos, e dá para você fazer qualquer coisa, né? Desde que você tenha paciência, né, e aplique os conceitos, você consegue tipo, fugir desse padrão de fazer simplesmente software empresarial. Vitor, quer complementar? Não, o que eu ia comentar tem muitas nuances de o porquê trunca a comunicação entre o desenvolvedor e o seu público, né? O porquê que é tão difícil furar a bolha. É que, como eu falei, pega inúmeras nuances. Eu vou enumerar em tópicos cada uma, mas, por exemplo,
você está chegando perto do seu ideal de mecânica, do que você quer de projeto. Aí você ouve uma crítica que você, porra, não gosta. Ou ouve 14 críticas que você não gosta. E você fica tipo, já inseguro. Putz, será que nesse caminho aqui vai ser realmente legal como eu estou pensando? Ou então você tá já bem avançado, andou bastante. Para você e para a equipe que está fazendo com você, o jogo tá muito divertido. Aí você leva para a comunidade jogar. Ninguém gosta. Tipo, morre ali, todo mundo fica, como assim? Como assim não podem ver a minha visão criativa? E às vezes isso é muito ruim. Hoje em dia muitas equipes já tem mais liturgia, né? Mais estudo sobre game design, fazem coisas menos pro experimental. E eu vou abrir aqui um coach também sobre isso, né? Acho que antes de você chegar se intitular comunidade game dev indie, você está na comunidade desenvolvedor experimental. Você está, mano, tateando aquele mix entre mecânica, sensações e propósito. Está fazendo um toy, um brinquedo. Um toy é tipo um brinquedo, uma brincadeira que não tem propósito, digitalmente. Ou board game, às vezes, sei lá. E daí, quando você chega numa estrutura bem legal de ideia, do que uma coisa mano, que é gostosa, interessante, repetitiva, e você nunca cansa, enjoa, ou você às vezes testa um conceito de algo que num jogo que você ama, você testa aquilo, faz um experimento e rola, e porra, vou transformar isso daqui num projeto de jogo. Aí você entra sobre patamar para o indie, né? Esse contato com a comunidade precisa de muita sobriedade, precisa de alguém responsável para isso, para poder filtrar, porque às vezes, dependendo do que você ouve, te deixa muito inseguro sobre o que você está fazendo, dependendo do que você ouve, ou então você começa a gostar de todos os feedbacks e fica feliz que, porra, minha comunidade é engajada, mas então vou implementar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, e você fica 11 anos fazendo o seu jogo, um preciosismo muito grande. Nossa, tem uma infinidade de situações onde lidar com uma comunidade em nível mainstream, assim, abrangente, assim, ter lugares onde qualquer pessoa interessada ou não necessariamente interessada consegue ter acesso ao desenvolvimento, ao entendimento do jogo, do desenvolvedor e não. Porque vem sem filtro, e isso atrapalha demais. Mas como a comunidade indie não tem uma estrutura em volta dela, né, equipe ou idealizador, uma estrutura institucional que filtra essas informações, vê o que é importante, coerente ou não. É tudo ainda no nível pessoal. Você tem um acesso ao desenvolvedor indie que você não teria numa empresa qualquer, CLT, um conglomerado de empresas de games. Então, esse contato é uma faca de dois gumes. Você pode gerar um fomento legal, mais pessoas conhecem o seu jogo, mais pessoas conhecem a área, tudo espirala muito bem, ou pode dar muita ansiedade para o desenvolvedor, e eles precisam de um tempo para fazer a visão criativa deles, mostra, sonda como tá, volta para a visão criativa deles, vai progredindo. Porque também o modelo de fazer jogo, você entra numa caverna, faz de 0 a 100 do seu jogo e lança no mundo, e pode ser um sucesso estrondoso ou flopar, ninguém mais bota todas as fichas nesse modelo, que é muito perigoso, muito arriscado, né? Infelizmente, o capitalismo existe, tá aí e cobra muita gente dedicar tanto tempo, tantos esforços, tanto dinheiro, tanta sanidade em fazer seu projeto para ele não ser amado quando sair no mundo. Então, existe uma dificuldade de comunicação real da comunidade indie em conseguir furar a bolha para mais gente se atrair. O que a gente podia ter no Brasil seria, depois dessa etapa de desenvolvimento, a gente ter no Brasil mais canais de comunicação mainstream que falem sobre jogos indies quando eles já foram lançados. Ou então um prestígio maior de jogos indies depois de lançados. Porque, assim, os jogos têm a sua comunidade grande, necessariamente grande o suficiente enquanto ele está em desenvolvimento, lançando, fazendo esse projeto, essa dança que eu acabei de descrever, né? Oi, gente. Oi, Jéssica. Olá, E aí, Jéssica? e aí, tudo bom? Tudo bom? Mas quando um jogo lança, é isso, né? A gente só consegue se muito malemar e fazer propaganda disso lá fora, com gente que é dev, gente que consome jogos de outros países, sair um pouco ali da tríade norte-americana, europeia, japonesa. Mas o jogo brasileiro às vezes é meio visto como um jogo cult lá fora, sabe? Tirando jogos que conseguiram furar a bolha e foram um sucesso, o exemplo Celeste, o exemplo Dandara.
globalmente, antes da Big, né, antes dos eventos proeminentes, é difícil ter essa comunicação para a gente poder ser um país que celebra os próprios jogos, celebra o próprio conteúdo de criação lúdica, como deveria ser, como outros vários países são. Cara, eu acho que a gente. Esse papo era um papo bom já pra ir lá no dia do evento. Gostei pra caramba do que a gente tá tocando aqui. Mas eu acho que chegou o momento ali, o Vitor tá na rua aí, na Friaca, na Paulista. Chegou o momento ali de, primeiro, eu vou revelar já o nome. Eu acho que vocês meio que esperam. A gente sabia ali alguns nomes que estavam para ser votados aqui pela 20. E o nome, 88% escolheu o nome Vindie Games. Então, o nome que a gente vai trabalhar com o evento aí no dia 17, aqui na Vind, presencial e online, vai ser Vindie Games. Então, é o primeiro, eu espero, que a gente está tentando organizar e que a gente organize mais. A ideia aqui é pensar em alternativas disso que a gente está trocando ideia aqui de como que a gente organiza essa galera. Faz sentido organizar essa galera? Essa galera quer ser organizada de alguma forma? O que que a gente, como Vind, pode fomentar para que isso cresça? E como a gente falou, de algum momento, quer dizer, a gente quer pagar boletinhos também. Então, por que não? Da maneira que vocês fazem, da maneira que vocês pretendem, não aquilo virando o conglomerado, pelo que eu entendi. Então, quer dizer, você construir pequeno e construir ali com as suas possibilidades. Isso me leva muito ao que a gente fez quando eu comecei a desenvolver o pouco que eu tive contato lá atrás com o desenvolvimento, a gente fazia coisa pequena para pequenos negócios. E esse pequeno, hoje você não tem mais isso. Hoje você tem tudo na nuvem, só grandes empresas produzindo as coisas. Você não tem pequenas produções. Então, quer dizer, por um lado, você perde a capacidade dos pequenos produzirem. Por outro lado, você ganha uma grande expansão, mas e aí? A criatividade virou um monopólio e que a gente não consegue colocar coisas novas. Quer dizer, eu com as minhas poucas ideias, eu não consigo entrar em um grande software desse e propor alguma coisa que poderia funcionar, mas que ninguém aposta que aquilo vai funcionar, porque o grande já está posto, já está dado, é assim, existe uma cerimônia para funcionar daquele jeito, vai funcionar assim, até que alguém rompa alguma coisa e é muito grande de novo para a gente conseguir. Vindie Games. Esse vai ser o nome do evento, dia 17. E agora eu quero entrar na outra parte com vocês aí. Vocês, os dois curadores. Aqui como Vindie, eu só estou trazendo, acolhendo e trazendo o movimento para dentro da Vindie. Vocês dois curadores. O que as pessoas podem esperar do evento naquele dia? Eu sei que já tem alguns nomes, tem algumas coisas ali meio que organizadas. A gente preparou alguma infraestrutura. Eu deixo por vocês aí para anunciar para a galera o que vai ter no dia 17, presencial, e o pessoal online vai conseguir acompanhar também. Vai lá, Vitor. A gente Brilha. vai ter exposição de 5 jogos independentes, que eu estou tentando curar para pegar jogos de vários graus de complexidade. Não sei se está muito barulho ambiente, mas jogos de vários graus de complexidade, né, de jogos indies brasileiros. Vai ter também 2 palestras. E o ambiente, na verdade, é o grande selling point do lugar, né? É bem descontraído, a infra de vocês é ótima. Eu fui lá bisoiar, tirar umas fotos, mas vai ser uma boa primeira apresentação para a comunidade, um grande aceno para a comunidade. E se a gente conseguir fazer mais eventos aí, assim, de uma maneira constante, vai ser incrível. Mas a gente vai ter isso, assim, 5 jogos para jogar. Vamos ter 2 palestrinhas que o Will vai falar sobre. 3 palestrinhas? Tem a sua? Eu achei que a minha não ia ser uma palestra. É assim, uma palestra. abertura. Você tá falando na frente das pessoas, é palestra. Então eu vou fazer a abertura do evento e mais 2 palestrinhas. Isso. Não vou chamar o que eu vou fazer de palestra. Entrando nesse conceito, qualquer padre é palestrante, né? Tá lá na frente, lá palestrando sobre a Bíblia. E os comes e bebes, que eu quero beber muito. Vai ser a promessa. Mas é isso, assim, vai ser bem divertido. Um ambiente bem descontraído, né? Poder conhecer a empresa e vocês conhecerem pessoas legais do meio game dev, ver o quão de match tem e tomara que role mais, porque a comunidade está assim sedenta por eventos presenciais de novo. É importante falar que a gente tentou pegar 3 palestras com diferentes, né, temas, até para quem não tiver contexto, né? A gente vai falar sobre comunidade, a gente vai falar sobre opções para
para pessoas que não querem somente codar, né? Existe esse pensamento que desenvolvedor é somente a pessoa que faz código, mas não, né? Tipo, desenvolvedor de jogos, você pode ser o desenvolvedor, tipo, fazendo arte, fazendo música, né, escrevendo roteiro, tem diversas formas aí de você ser um desenvolvedor de jogos, né? Não é somente tipo, com base no código que você faz essa parte. Então a gente vai fazer isso e a ideia no final, né, a gente tem uma grande palestra aí com pós-mortem de um jogo, né? Porque para quem conhece o jogo, né, conhece o conceito de pós-mortem, né? Os aprendizados que a equipe tem, né, depois de fazer um jogo, o que fez ele ser um sucesso, quais foram os pontos fortes, pontos fracos, né? Tem muita coisa interessante, né? Vai ter comida também, o que é bem importante. E como o Vitor falou, assim, a ideia é ter bastante gente que desenvolve jogos no Brasil, então se você tem dúvidas, se você quer conhecer o pessoal que faz jogos, né, pelo Brasil, vai ter uma penca de pessoas lá que você vai poder entrar em contato. Muito bom, muito bom. Eu tô curioso, e bastante gente que eu tenho conversado, as pessoas estão curiosas para ver esse post-mortem ali ao vivo. Como que é que vai rolar essa conversa, essa fala, essa documentação ali de viva voz do que rolou, do que não rolou. Cara, o Pontix está comentando aqui que todo mundo decidiu fazer coisas para o dia 17 e ele não vai conseguir participar de tudo que ele quer participar. Mas será, Pontix, você não está confundindo que o outro rolê é 17 de julho? Não sei, mas eu tô só deixando aqui a dúvida para você, porque eu confundi esses dias também. Mas de qualquer forma a gente vai transmitir, então quem estiver aí fora vai poder acompanhar e participar. Talvez não vai conseguir ver os belos jogos lá em exposição, mas as conversas, os papos, vocês vão poder acompanhar de longe aí, vai ser muito bacana. Gente, mais alguma coisa vocês querem deixar aí, pessoal? Eu só vou falar para vocês que vai ter via Simpla, vai ser as inscrições. As inscrições começam, é só uma semana, porque a gente já sabe, o Vitor me alertou, o Will me alertou, vai ser concorrido para o espaço, tem muita gente querendo participar, então a gente vai soltar na segunda-feira esse Simpla, então corram para se inscrever. O pessoal da Vind aí que está acompanhando, fica tranquilo que a gente vai conseguir colocar vocês lá para participarem, mas todo mundo que for de fora da Vind, que precisar participar, vai ter que fazer a inscrição pelo Simpla. E aí vai concorrer lá. Então tem algumas vagas, como o nosso espaço comporta, vou colocar aqui números, tá? Comporta entre 70 e 100 pessoas lotado, a gente espera 50 pessoas a 70 pessoas confortável para vocês terem um dia agradável, trocar ideia, conhecer pessoas, falar, não é só para por isso que são poucas palestras, poucos jogos, para vocês poderem interagir como comunidade de fato e como os meetups são, beleza? Vitor, Will, quer dar mais um recado, alguma coisa? Não, só falar. Ô, Vitor, você tá mutado. Vai lá, fala aí. Oi. Não, de recado final, é muito boa oportunidade, na verdade é uma mudança de cultura, ter eventos de jogos tendo assim enfoque, então é legal viver esses tempos que eu não esperava e é muito legal ter uma empresa que, tipo, a Vind não é de games e vocês estão dando esse spotlight para a área e tendo feito também o convite. Eu sou só um menino, estou aqui, fiquei bem feliz pelo convite. Então, espero que isso, nossa, vingue, assim, tipo, de a gente poder ter mais trocas, mais collabs. Como eu falei, a localização é incrível e eu acho que muitos game devs vão se beneficiar com os eventos que vocês vão proporcionar, assim. Eu, como um produtor e criador de eventos para a área, estou, assim, otimista no futuro com vocês. É isso, dizer aí pro pessoal para colar aí no dia 17. Vai ser legal, vai ter bolo, talvez. Não sei se vai ter bolo, mas eu tô dizendo que vai ter bolo. Vai Comida vegana. ter.
vai ter opções veganas, vai ser um dia bem interessante se você tiver um pingo de curiosidade para saber como que esse mundo funciona, né? Então cola lá, né? Vai ser legal. Eu vou estar esperando os Clarice e a Jéssica aí que estão aí na chamada presencialmente lá. Tem gente, cara, que mandou mensagem para mim hoje da Vind e vai vir de Marília pro evento no sábado. Então, o pessoal, eles querem estar junto mesmo, entendeu? Eles vão ter a opção de estar lá assistir online. Mas tem pelo menos 5 pessoas que já confirmaram. Cara, eu vou precisar, como que eu faço a inscrição? Falei, não se preocupa, vem. E o pessoal da Vind vai entrar lá na boa. Então, tem pelo menos 5 pessoas, são 500 quilômetros. O pessoal está se deslocando para vir pro evento, para você ver a expectativa como tá lá. Gente, obrigado por vocês estar nessa correria. A gente só está abrindo espaço aqui de fato e recepcionando vocês. Vocês estão fazendo uma correria aí, tem nomes importantes que eu vejo e stalkeio ali, estou percebendo o que vai ser de legal. E vai ser um mês importante porque tem outros rolês de games aí que é em outra pegada, mas que estão acontecendo também, mas a galera tá de olho nesse rolê indie que vai poder acontecer. Espero que a gente consiga fazer um grande evento na altura da expectativa da galera aí. Certo? O pessoal que tá acompanhando aqui pela live, segunda, via Simpla da Vind, a gente abre as inscrições. Então aí fiquem ligados, aí principalmente na minha rede particular aqui, Biosbug, na Twitch, no Twitter, no Instagram, menos no LinkedIn, porque lá eu tô com roupa de domingo, então eu sou Robertson Miguel lá, então procurem por lá, porque aí vocês vão ter os links certinho para inscrição. Vou encerrando aqui pela live, brigadão aí todo mundo que acompanhou, valeu, e a gente fica aqui com a galera da Vind. Até mais, abraço. Tchau, um abraço.